do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje escutamos a leitura de São Lucas para aquilo que é referente ao quinto domingo das leituras do seu Evangelho. E tivemos a leitura daquela estrondosa para a nossa consciência parábola do homem rico e de Lázaro. Sabemos de antemão que o destino de um foi o abismo, aquilo que nossos santos padres e o próprio Senhor chamou de Hades. E depois temos que um teve o destino, o seio de Abraão, que significa o céu, o paraíso, a presença de Deus. Isso significa o seio de Abraão. E vimos que, portanto, um obteve como recompensa aquilo que o mundo ocidental entende por salvação, ainda que nós entendemos com uma maneira bem diferente o que significaria este conceito de salvação. E o outro recebeu uma tal condenação, segundo o conceito ocidental, onde nós também não entendemos puramente como uma punição ou condenação, mas sim como ao contrário daquilo que é a presença de Deus. E veremos isso nesses detalhes deste Evangelho. E por isso, se cada um teve o destino oposto e intransponível entre eles mesmos, vemos que um foi chamado de Lázaro e o outro nem recebeu o nome. Por que isso? Em primeiro lugar, nossos santos padres nos dizem que nosso Senhor denomina Lázaro, nesta parábola, dá nome a este mendigo, primeiro porque não tratava-se de um caso real. Isso muitos enganadamente creem que Nosso Senhor estava contando uma história real. Não. Isso tratava-se de uma parábola que Nosso Senhor criou pedagogicamente para que todos entendessem o que a igreja, o que o próprio Deus revelado, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, tinha nos testemunhar sobre a vida pós-túmulo, o que significa a vida após a morte. Qual o destino, como conquistar a presença de Deus na vida eterna ou, infelizmente, ser completamente alienado naquilo que é a presença de Deus. E Nosso Senhor criou uma parábola e deu nome ao mendigo. Por quê? Porque o destino deste mendigo, chamado Lázaro por Nosso Senhor, foi a salvação. E aqueles que são salvos significa que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que não são salvos por suas próprias escolhas nesta vida, infelizmente, como não estão escritos no livro da vida, são como pessoas sem nome. São como que completamente perdidos daquilo que seria a lembrança de Deus em si mesmos, o que acarretou com que no mundo futuro estivessem completamente alienados. E a maneira de Nosso Senhor mostrar que estariam completamente em trevas e obscuridade, que ninguém nem lembraria deles na vida eterna, seria aquilo a respeito de nem mesmo ter o rico não tinha um nome, mostrando que o seu destino foi a ausência total de Deus. Não estava com o seu nome escrito no livro da vida. E Nosso Senhor utilizou o nome de Lázaro, este mendigo, porque todos sabiam em Jerusalém a fama lendária de um tal famoso mendigo, por nome Lázaro, coincidentemente, que sempre mendigava nas ruas, nas praças e de fato possuía feridas e úlceras que os cães vinham lamber-lhe. Então, para que ficasse bem fixado na memória das pessoas do que Nosso Senhor queria dizer, ele utilizou um mendigo qualquer, um exemplo qualquer. Nesse caso, um que era conhecido do povo, Lázaro, que realmente em Jerusalém era famoso por sua vida de mendigância. Pois bem, após percorrermos um pouco esta parábola, nós vemos que ela nos depara com um modo de vida diferente em cada um, que estabeleceu também um destino diferente. E a primeira coisa que nós vimos foi que Nosso Senhor mesmo narrou que o rico vivia esplendidamente regalando-se, ou seja, e todos os dias. Significa que ele não tinha uma vida boa simplesmente por ser rico, ele se regalava esplendidamente, ou seja, fora até do comum, e não só um dia ou outro, numa festa de família ou em ocasiões especiais, todos os dias, regalava-se em uma abundância esplêndida. Se vestia de linho fino e púrpura, ou seja, com as vestes mais ricas que alguém poderia ter e mais caras. Entretanto, havia em sua porta um tal mendigo, que Nosso Senhor, na parábola, denominou Lázaro, e esse mendigo todos os dias também estava à porta da mansão deste rico, e ele não tinha nem mesmo o que comer, desejava a menos alimentar as migalhas que caíam da mesa dos banquetes diários do rico, nem isso também ele tinha, era completamente desprezado, não tinha com que se vestir e se cobrir, tanto que é provado de que os animais viam, os cachorros, e lambiam-lhe as feridas, mostrando que ele era enfermo, era extremamente doente, porque alguém que tinha feridas já expostas
não é simplesmente alguém que está doente de alguma enfermidade, uma virose, uma gripe ou algum tipo de câncer. Uma ferida exposta é realmente uma enfermidade profunda. E o fato de que ele também não tinha nem o que se vestir, vestia-se em trapos, se mostra que as feridas estavam expostas, nem mesmo as vestes podiam cobrir, ao ponto que os próprios cães podiam vir lamber-lhes as feridas, as suas úlceras. E a primeira coisa que nós vemos então é que um vivia em extrema riqueza, o outro vivia em extrema pobreza. E como um teve o destino do seio de Abraão e o outro o destino do Hades, a primeira coisa que nos vem à tona, que a nossa mente e a nossa consciência nos questiona nesta parábola é: então, o que determinou o destino tão oposto desses homens? Se eles possuem uma vida, um modo de vida oposto, um na riqueza e outro na pobreza, será então que a riqueza de um o levou para o Hades e a pobreza de outro o levou para o que nós chamamos o seio de Abraão, ou seja, o paraíso? Será que é assim, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que um, por ter vivido na extrema pobreza, justificou-se pela essa pobreza e pôde adquirir a salvação? Ou será que o outro, devido a ter vivido extremamente em banquetes, regalando-se esplendidamente em riquezas, por ser rico, como recompensa de sua riqueza, ganhou o Hades, ou seja, a ausência de Deus, o que o Ocidente chama de inferno? Será essa a questão? De como foi condenado e punido pela sua riqueza, e o outro justificado por uma vida de pobreza? Será que é essa a questão aqui que nosso Senhor quis nos ensinar? E a resposta é que não, não tem nada a ver. De maneira alguma, nossos santos padres nos ensinam que esse é o discernimento. A riqueza e pobreza em si, elas são neutras. Elas não garantem ao homem nem recompensa por uma pobreza e por isso que recebeu uma coroa. Você foi um menino tão pobre, por isso agora você tem a Jerusalém Celeste. Negativo. Isso seria a falsa teologia da libertação, que muitos hoje pregam erroneamente, especialmente no Brasil e na América Latina. Seria então a teologia da prosperidade, que alguém então de fato rico significa que foi abençoado por Deus nesta vida, e portanto, quanto mais bênçãos você tem nesta vida, você mais também tem um sinal de que Deus te abençoa na vida material. Também não. Essa é a teologia atual protestante, que diz que você busca Deus em troca de bens materiais. Também não tem nada a ver. E qual seria o outro extremo? Que então, conforme nós nos regalamos com riquezas, isso está nos levando, portanto, à perdição, porque estamos sendo punidos por uma vida que nós esbanjamos as riquezas. Seria assim? Também não. Tanto a riqueza quanto a pobreza são nulas nesse requisito do que será o nosso destino na eternidade. Nem a riqueza e nem a pobreza não são nem boas e nem más. Dependem de como e na mão de quem elas vão cair e como cada um utilizará a seu favor, seja a riqueza, seja a pobreza. Então, qual é o discernimento a respeito da riqueza e da pobreza? Significa o que então? Qual é o peso disso na hora de vermos o que determinou um modo de vida para o rico e para Lázaro, que foi para o seio de Abraão, o rico que foi destinado ao Hades, ao abismo e chamas incessantes? A resposta aqui, queridos irmãos cristãos ortodoxos, é que, como eu vos disse, se a riqueza e a pobreza são neutras, e não são nem boas nem más, depende da mão de quem elas vão cair, de como serão utilizadas, significa então que o que determinou ou a salvação de um ou a condenação de outro, significou se utilizaram a seu favor tal riqueza e tal pobreza. E como se utilizaria mal a riqueza? Nós utilizamos mal a riqueza e tanta pobreza também quando nós abusamos tanto de nossa riqueza quanto de nossa pobreza. Em primeiro lugar, eu queria vos ensinar um pouco a respeito de o que significa abusar da riqueza, o que de fato aí contribuirá para que a pessoa seja completamente privada das graças e bênçãos de Deus. Quando nós dizemos que alguém abusou da riqueza, não significa que ser rico em si era um pecado ou algo que não era permitido a um cristão, que o cristão não poderia ter sucesso na vida. Não, de maneira alguma. Mas, quando por algum motivo a riqueza está em nossas mãos, nós temos uma escolha a fazer: utilizá-la bem, tanto ao nosso favor, quanto compartilhando-a. E a palavra-chave aqui significa ser misericordioso ou impetuoso. Ou seja, não misericordioso. O que fará aqui que nós abusemos ou não da riqueza será a misericórdia. Significa que, se nós temos riqueza e nós somos completamente impetuosos, ou seja, não misericordiosos, nós vamos acumular riqueza para nós, vamos nos regalar esplendidamente todos os dias, como foi o caso do rico, e todas as pessoas que vêm nos pedir ajuda, fingimos que não conhecemos. Dizemos: não, é o meu dinheiro. Todas as vezes que nós pedimos compartilhar com alguém,
por nossa consciência dizer, eu tenho exageradamente a minha capacidade de sobreviver. Logo eu me tornei ladrão do meu irmão sem ter roubado dele. Porque se eu tenho exageradamente, significa que se Deus distribuir os dons de maneira igualitária para todos, se eu tenho mais, na mesa de alguém, no guarda-roupa de alguém, de fato está faltando alguma coisa. Então deixa eu equilibrar, conforme minha consciência, os dons que Deus me deu e distribuí-los. Existem inúmeras maneiras de distribuir os nossos bens. Através de esmolas, através de ajudas a várias instituições de caridade, ajuda à igreja, ajuda aos familiares que talvez passam necessidade, e há uma hierarquia que o nosso bom senso nos dirá a quem ajudar, conforme a necessidade de cada um. Isso não seria abusar da riqueza, mas colocar a riqueza como um fruto que renderá mais frutos ainda. E o que acontece quando a pessoa administra a riqueza dessa maneira? Quando Deus vê que um coração misericordioso é abençoado nesta vida materialmente e coloca esses dons a dispor de toda a comunidade, distribuindo os dons conforme o bom senso e a consciência, Deus abençoa essa pessoa com mais riquezas ainda. E por isso sua riqueza multiplica, triplica e muitas vezes sem esforço. E é por isso que as pessoas morrem de inveja dos cristãos que possuem a consciência limpa, porque muitas vezes eles prosperam do dia para a noite e rapidamente. E as pessoas não entendem como às vezes tiveram que trabalhar tantos anos de maneira dura, enquanto que às vezes um cristão, se possui um coração puro, às vezes prospera rapidamente, porque Deus, vendo que ele é um vaso que cada vez mais se doa, regalará mais dons, porque saberá que aquele banco a qual ele está investindo, ele que é o dono dos dons, e fará mais obras de misericórdia em nome de Deus. Agora, para que Deus iria abençoar pessoas ricas que somente mantêm-se presas em si mesmo e não prosperam o seu dinheiro? E nós vamos dizer, mas existem muitas pessoas que não têm comunhão com Deus e vivem prosperando. Sim, mas a prosperidade delas, se vocês forem estudar a vida de cada rico desse, ao qual não estou dizendo que segue os mandamentos, a vida deles não é uma vida feliz. A vida deles é uma vida cheia de preocupações e transtornos para manterem as riquezas. E toda a sua vida passou a ser uma idolatria ao dinheiro. Não dormem, não são bons maridos, não são boas esposas, não são bons filhos, são ausentes até de si mesmos, porque estão prosperando, mas para isso pagam um preço alto. Completamente esquecem desta vida aqui, como os detalhes da vida, o amor ao próximo, e quem dirá a vida espiritual? Isso então, não há como nós colocarmos concomitadamente a vida em Deus pura e a vida das riquezas também de maneira exclusiva, como a idolatria a mamon, como chama nós São Paulo. Cuidado com a avareza, que chama-se idolatria. Agora, aquele que possui a vida em Deus e também é rico, quando nós analisamos a vida dele, ele nunca deixou de pôr Deus em prioridade, e trabalhando duro, Deus o abençoa com facilidades, e ele prospera. É um outro tipo de até fortuna. A maneira como ele mantém essa fortuna também é não fácil, requer trabalho duro, mas se vê que há paz envolvida. É um outro modo de vida desconhecido até para o mundo. E a sua riqueza é muito maior do que se possa imaginar. Atualmente eu diria que até é difícil que expliquemos isso em palavras, porque as pessoas estão tão ignorantes do que significa prosperar na vida e ter um trabalho duro, que jamais podem conceber o que é de fato riqueza, o que são os bens materiais em verdadeira prosperidade, no sentido de nunca deixar a qualidade de vida da família e da vida interior, principalmente, em detrimento de correr atrás do dinheiro. Porque ele corre atrás do dinheiro, encontrará dinheiro, certamente. Mas quantas coisas ele olhou para trás e chegou à velhice, e às vezes não foi um bom marido, não foi um bom esposo, não foi um bom filho, não foi um bom cristão ortodoxo. Certamente piedoso, não foi. E é por isso que, quando Deus observa que um cristão piedoso utiliza bem os seus dons, não para si, mas em prol daquilo que é a caridade e a misericórdia, ele rapidamente abençoa com mais dons essa pessoa, com mais fortuna. Logo, a riqueza aqui não é um problema. Nós temos a vida de inúmeros santos, começando pelo próprio Abraão, que foi testemunha hoje mesmo da parábola que Nosso Senhor criou a respeito do rico e do Lázaro. Abraão foi testemunha disso. Ou seja, o Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico até o interpolou, nós veremos isso mais adiante no sermão. E Abraão mesmo, que é citado por Nosso Senhor nesta parábola, foi um homem riquíssimo. Era um dos homens mais ricos de sua época, e possuía gado, possuía inúmeras riquezas e negócios, mas como era o coração de Abraão? Todas as vezes que alguém passava na estrada, na porta de sua casa, ele já ficava prontamente esperando, de propósito, ver se alguém passaria, um peregrino. E então ele convidava esse peregrino para entrar em sua casa,
lavava os pés ele mesmo desse peregrino, dava ele de comer e hospedagem por uma noite. E depois, fortalecido o ânimo desse desconhecido, ele o enviava para a pessoa regenerada, com suas forças, enviava para se prosseguir a viagem, sem pedir nada em troca. Esse era o coração de Abraão. Por isso que diz que tenhamos a hospitalidade de Abraão, que toda a nossa oração e jejum só significa isso. Se na hora que nós estamos hospedando alguém, nós estamos todo dado a eles, em amor, em carinho, em até piadas esportivas, para que a pessoa seja sempre motivada e sinta-se em casa, com todos os níveis, inclusive o que temos do bom e do melhor, com melhor comida, melhor vestimenta. Aí sim, vemos que um homem rico sabe utilizar sua riqueza com misericórdia, ungindo os outros com o óleo de sua riqueza. E certamente Deus virá e ungirá ele com mais óleo também de riquezas, porque sabe que é alguém confiável para a riqueza de paz, a riqueza de Deus. E não só Abraão. Meu próprio protetor, o nomástico São Joaquim, é um homem riquíssimo. E também se sabe que pela vida inteira reunia pessoas para dar banquetes e caridade a todos aqueles que eram pessoas de Nazaré e da própria Jerusalém. Da mesma forma, quantos imperadores e imperatrizes são santos e piedosos e foram completamente disciplinados e completamente exigentes para averiguarem se igrejas estavam sendo construídas, orfanatos, escolas, obras de caridade para os desabrigados. E eles eram muito severos em cobrar os seus súditos na corte se estavam direcionando suas fortunas e ouros e prata e diamantes para o bem de sua nação. Essa é a verdadeira monarquia, a qual hoje não existe mais. E por isso a riqueza não é algo que estraga o homem. Não, o homem estragado certamente utilizará de maneira completamente má a sua própria riqueza. E é por isso que isso chama-se abusar a riqueza. Quando alguém abusa da riqueza, certamente esse modo de vida abusando da riqueza, aí sim, não a riqueza em si mesma, porque ela não é boa nem má, é neutra, como eu vos disse, mas abusando de uma vida de riqueza, certamente esse homem estará não investindo em sua própria vida em Deus, mas em sua condenação. Agora, da mesma maneira, existem inúmeras maneiras de nós colocarmos a riqueza em prol de todos, como eu vos falei, compartilhando a riqueza, esvaziando-se de si mesmo, guardando, claro, certa quantia para a nossa sobrevivência, para a nossa família, e que vivam bem em certo conforto, mas preocupando e hierarquicamente com disciplina dividir a nossos patrimônios em 3 partes. Uma para nós estarmos bem seguros, outra para a igreja, e outra para os pobres e para todos aqueles que necessitam de ajuda. Porque se nós também não ajudamos a igreja, significa que nós não estamos vestindo aquilo que cremos que é o melhor para nós. Porque sem ajuda, como a igreja sobreviverá? Financiando-se pelos governos? Isso seria uma igreja estatal, uma igreja maçônica, uma igreja completamente demoníaca, que é o que se vê hoje em dia em moda. Por isso, a igreja também precisa de ajuda para que mais obras ela possa fazer com a ajuda dos próprios fiéis. Agora, não como a igreja protestante hoje prega, com exagero de dízimos, nós vamos viver para poder investir na igreja, para que a igreja nos abençoe, para que tenhamos mais dinheiro. Não, isso é algo débil, é algo ridículo, não tem nada a ver com o evangelho. E para os pobres, porque eles são os nossos filhos. Eles são os mais próximos de nós, porque Cristo mesmo se fez pobre. E aí sim, sem teologia da libertação dos oprimidos e etc., temos a ajudar, e tampouco não só os pobres. Na vida do São João de Constrá, vimos inúmeros casos que ele ajudava até com fortuna as pessoas ricas. E as pessoas diziam, para que ele está dando envelopes com fortunas a quem já é rico, com tantos pobres? E mesmo assim ele dava fortunas a pessoas já ricas. Porque ele sabia, que era claro e evidente, viu os corações, que aquela pessoa estava talvez quase perdendo os seus bens hipotecados, estava com alguma dificuldade em seu negócio, e ele também ajudava. Vejam como a caridade verdadeira cristã não conhece fronteiras, nem tem preconceitos, mas dá a quem precisa, conforme precisa. Isso não é abusar de riqueza, é colocá-la em êxito, em total consideração, e nisso vemos que a riqueza aqui não é nem boa nem má, depende se é abusada ou se bem utilizada. Agora, em relação à pobreza, se nós também abusarmos da pobreza, nós também podemos perder a nossa salvação. E aqui o nosso discurso muda radicalmente, porque nós estamos acostumados a perceber, se abusamos a riqueza, vamos para o inferno. Mas que história é essa agora de abusar a pobreza? Porque o Senhor continua o sermão dizendo, não, quem se beneficia da pobreza terá a salvação. Por que não continuas agora nesse outro ramo? Porque não é assim, queridos irmãos cristãos ortodoxos.
Sim, há uma maneira de se beneficiar da pobreza, que eu já vos contarei. Mas antes, temos que causar um choque no meio do sermão para que pessoas entendam e desmistifiquem isso de que a pobreza salva e que a riqueza condena. Negativo. Vamos ver então agora, existe como alguém abusar a pobreza e também ser condenado? Sim, existe. Quando alguém, por algum motivo, nasce pobre, ou era rico e se fez pobre, ou, por algum motivo, viveu a vida inteira pobre, há algum motivo nisso. Deus o sabe o que é melhor para cada um. Entretanto, quando nós abusamos a pobreza e excluímos dela qualquer benefício onde ela não terá valor nenhum para nós, é quando nós a abusamos. E como abusamos a pobreza? Quando nós blasfemamos contra Deus e o próximo, tendo, número 1, inveja dos que são ricos e nós não somos. Segundo lugar, tendo ciúmes das pessoas que possuem mais bens do que nós. E em terceiro lugar, murmurando a Deus, dizendo: Senhor, por que me fizestes merecedor de uma vida de pobreza? E escarnecemos a Deus em pensamentos e obras, reclamando sempre porque estamos estagnados e outras pessoas prosperam. Nesse requisito, a pobreza não nos santificará em nada. Apenas nos levará diretamente para o Hades, para a ausência de Deus. E como é que utilizamos a pobreza a nosso favor? Quando não reclamamos da pobreza. Quando não temos ciúme nem inveja dos que são ricos. E quando não blasfemamos a Deus, questionando Ele por que será que não somos bem-sucedidos. Não cabe nós questionarmos a Deus, mas sim, sem reclamar, mas de glorificando a Deus na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, dizemos: obrigado, meu Deus, pela vida que me deste. Dá-me força em minhas mãos e meus rins para que eu trabalhe, para que eu tenha um salário digno, conforme a tua vontade, para que eu não passe fome, mas tenha algo para os meus familiares. É completamente diferente de ter ciúme, inveja dos ricos ou até murmurar contra Deus questionando, porque talvez nós não temos bens materiais. Nisso, a pobreza será abusada por nós e também perderemos a nossa salvação. Vejam que a compreensão ortodoxa do tal tema é completamente distinta das instituições heterodoxas, que se desvincularam do entendimento correto do Evangelho. E isso é tão grave que vocês podem trazer as consciências agora ao entendimento disso na prática. Quanto isso modifica, contamina e macula as nossas ações diárias. Se nós não entendemos bem como funciona isso, nós vamos correr atrás ou só do dinheiro, ou vamos ficar murmurando estagnados na pobreza, achando que somos vítimas de dinheiro ou falta de dinheiro, sendo que isso é algo neutro e nulo, ou vamos nos desesperar porque somos pobres, ou vamos passar uma vida nos lastimando, pessoas de fato pobres em espírito, no sentido negativo da palavra, pessoas sem valor, pobres, pessoas dignas de pena, porque não sabem ser gratas pelo que têm, mas sempre estão querendo blasfemar, desejando e cobiçando o bem alheio. Por isso, nesse caso, os pobres podem ser tão mais gravemente feridos pelo orgulho do que os ricos e também serão condenados. Agora, como é que nós não abusamos da pobreza, mas utilizamos ela bem ao nosso favor? Quando nós não reclamamos, como exemplo do profeta Jó. O profeta Jó era o homem mais rico daquela época, onde ele vivia alguns milênios antes de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo ascender na carne. E então, de repente, por tentação de Satanás, ele perdeu tudo. E perdeu todos os seus filhos, e perdeu todo o seu gado, e perdeu todas as suas ovelhas, e perdeu todas as suas posses. E o que foi que a sua mulher louca e tola o sugeriu dizer? Quando viu que ele mesmo assim estava com feridas e chagas abertas, como o Lázaro desta parábola, e com cacos ele coçava suas feridas, de tão agoniante que era. E a mulher, vendo que ele ainda em lágrimas orava a Deus e o louvava dia e noite, disse: louco é tu, Jó! Por que não abandonas esse teu Deus? Não vê que ele já te abandonou e te condenou à perdição? Quem é você para estar clamando, Deus? E ele disse: mulher louca, cala-te. Não devemos glorificar o Criador que nos deu. Como não vou glorificar o Criador que me deu fôlego, que todos os dias me dá oxigênio, me dá ar para que eu respire, que faz chover chuva e sol sobre os maus e bons? Não devemos nós glorificá-lo nas riquezas e também na pobreza, na saúde, mas também nas doenças e nas alegrias, mas também nas tristezas? Não é natural que também nas dificuldades louvemos o mesmo Criador que nos deu bênção certo dia e que por algum motivo hoje também nos dá tristezas? E naquele momento, de fato, ele disse: por isso, bendito é o nome do Senhor, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. E a mulher de Jó ficou estupefada com tal fé de fato real. Porque nesse momento em que saímos se a nossa fé era confortável e cômoda, ou se na dificuldade e nas provações, a nossa fé está de pé. Assim nós sabemos, de fato, somos cristãos
piedosos e ortodoxos, ou pessoas que apenas de nome se faziam cristãos. E quando nós glorificamos a Deus através da pobreza, não reclamando, não desejando, não invejando o número nada de ninguém, que isso é gravíssimo, não tendo ciúmes do que as pessoas possuem e nós não possuímos, e se nós queremos algo melhor, pois que trabalhemos duro e peçamos a Deus forças, mas nunca perguntemos a Deus por que a minha vida é tão difícil. Isso é um pecado gravíssimo, é uma blasfêmia. Se queremos algo melhor, pois então que trabalhemos duro, que peçamos a Deus sabedoria para fazer um novo negócio, peçamos a Deus força e juventude e vigor para que tenhamos mais ânimo e força e movimentamos esse corpo e essa mente caducos e preguiçosos que são estagnados no próprio orgulho humano. E aí Deus poderá, ou talvez, nos abençoar com riquezas, ou talvez melhorar um pouco a nossa pobreza, ou talvez também não. Porque talvez nós precisamos continuar na pobreza que estamos, porque só Deus o sabe. São João Crisóstomo, a respeito dessa parábola de Lázaro, explicou que talvez este Lázaro da parábola recebeu uma vida de pobreza e chagas e doenças e enfermidades, porque não era só pobre, era pobre, doente, enfermo e mendigo. Porque talvez ele merecia tal coisa. Porque talvez nesta vida ele precisava de uma purificação em seu coração, que talvez só o sofrimento exterior poderia atingir a purificação do coração, e por isso ele foi abençoado pela pobreza. Assim nos diz São João Crisóstomo. Tanto é que vemos que o Lázaro desta parábola jamais blasfemava. Nunca, não vimos que ele olhava para as migalhas, que nem mesmo as migalhas ele podia se alimentar, não vimos ele dizendo, maldito rico, que morra com sua riqueza. Não. Pacientemente, ele viveu até o fim de sua vida, sem reclamar das portas do tal rico. É claro que o rico abusava da sua riqueza. Quantas vezes talvez até tropeçou em Lázaro, em sua porta, e não se atentou a ele. E que tortura para Lázaro, que quantas vezes via diante de si, todos os dias os banquetes, as migalhas sendo desperdiçadas, e nem isso deixavam comer. Imagine que tortura psicológica. Está com fome e vê comida todos os dias. Está com sede todos os dias, não ter com que saciar a sua sede nem com água nem com vinho. Todos os dias vê as pessoas vestidas da forma mais glamourosa e olhar para si e só ver chagas e doenças. Mas por algum motivo, talvez ele precisasse daquilo para que o seu coração, que é o mais importante, fosse enriquecido. Enquanto que o rico não utilizou a riqueza para se enriquecer no coração. Quanto mais era rico, mais empobreceu-se da graça de Deus. E, portanto, até aqui vemos que, então, a riqueza e a pobreza são neutras. Não são nem boas nem más. Depende se a utilizamos a nosso favor ou se abusamos dela. E a parábola continua, onde se diz que, então, eles foram questionados, fecharam, o rico fechou o olho e acordou no Hades, ou seja, morreu. E quando acordou no Hades, estava no meio de um abismo e de chamas. E Lázaro estava, quando acordou, despertou no seio de Abraão. Ambos morreram. O seio de Abraão significa o paraíso, a presença de Deus. E o Hades significa a ausência total de luz de Deus e de tudo e de todos. Ou seja, um abismo. A ausência de luz e de qualquer tipo de consolo, qualquer tipo de outra inteligência para dialogar, para se consolar com algum diálogo. O Hades, ou seja, o lugar obscuro daqueles que estão ausentes de Deus. E vimos que então, ao questionar o destino, o rico, Abraão disse a ele, filho, lembra-te que na tua vida você recebeu seus bens. Lázaro recebeu males. E, portanto, agora, cada um está em o seu devido lugar. Aqui entendemos que, de fato, o uso... Porque o que Abraão quis dizer a ele com muita educação? Que filho, não chamando ele de um maldito, um rico miserável, pecador, mas dando a ele compaixão, mesmo para com ele que estava condenado ao Hades. Filho, na tua vida tu recebeste os teus bens. O que significa? Que durante a vida ele utilizou a seu favor os bens que recebeu de maneira maligna. Não de maneira benéfica, não de maneira frutuosa. Portanto, tu recebeste os teus bens na tua vida. E o que fizeste com ele? Mal administraste. Estás conforme a tua escolha. Lázaro recebeu males. O que quer dizer? Ele recebeu males e não abusou desses males. Não blasfemou, não reclamou, não teve ciúmes de ti, não teve inveja de ti e não praguejou contra Deus. Ao contrário, ele recebeu males. O que significa? O que quer dizer a explicação disso? Que tu recebeste bens na tua vida e Lázaro males. Significa que você utilizou muito mal os teus bens e Lázaro utilizou muito bem os males dele e por isso pôde adquirir o seu de Abraão.
E então aí se prova de que a riqueza e a pobreza não são nem boas nem más, já que tirar isso da nossa cabeça e procurar um verdadeiro modo de vida correto, conforme Deus nos coloca. Seja na riqueza, com muita atenção, ou seja na pobreza, também com muita atenção, para não abusarmos nem da riqueza e nem da pobreza. Então a parábola continua, onde naquele momento parece aos nossos ouvidos que o rico, finalmente sofrendo em um abismo em chamas, pareceu denotar um começo de arrependimento. Começou a preocupar-se até com terceiros, né, com seus irmãos. Mas vamos ver que estado estava cada um, conforme as suas escolhas. Vimos então que o rico estava no meio de um abismo e chamas. E Lázaro, mendigo, no seio de Abraão. Significa primeiro o seio de Abraão, que é mais fácil compreendermos. Simplesmente a presença de Deus. Abraão significa os justos. E por que foi chamado seio de Abraão? Porque como Abraão era ultra misericordioso, como eu vos narrei, tinha a mente e o coração de Deus, ultra misericórdia e hospitaleiro, é chamado o paraíso de seio de Abraão, ou seja, o seio daqueles que têm a mente de Deus, que são misericordiosos e compartilham o amor, compartilham os seus bens, compartilham suas palavras de amor. Às vezes, se não tem nenhuma moeda, não tem um centavo, não possuem riquezas para serem compartilhadas, compartilham atenção, amor, carinho. Isso é mais ainda exigido de nós cristãos. Às vezes nós temos dizendo, é a minha maneira de ser, eu não sou obrigado a consolar ninguém, nem estar todo para os meus irmãos, que é a minha maneira. Isso é um pecado gravíssimo. Porque por mais que não temos dinheiro, não temos desculpa de nós termos pessoas agradáveis aos nossos irmãos cristãos ortodoxos, quando nós precisamos dar-lhes ensino, palavras do Evangelho, um compartilhamento dos Santos Padres e a nossa presença, da maneira como nós podemos dar, claro, sem estourar nossas capacidades, tanto físicas quanto emocionais, como também psíquicas. Agora, aqueles que compartilham misericórdia e amor têm a mente de Deus, ou seja, a mente de Abraão, que era capaz de chamar peregrinos sem nenhum tipo de, ao querer algo em troca, sem nenhum tipo de recompensa, chamava peregrinos, lavava os pés deles, dava uma palavra de consolo, abrigo e os despedia. A troco de quê? De nada, só por amor. Por isso o paraíso é chamado seio de Abraão, o seio daqueles que são misericordiosos, como Abraão era misericordioso. Agora, vemos que o rico acordou no Hades, em meio a um abismo e chamas. Significa esse abismo em chamas? Significa que, por exemplo, talvez Deus tenha criado um abismo para condenar e punir a vida daquele rico malvado em um abismo onde Deus criou para que ele fosse punido, e que as chamas fossem também um látigo, um castigo para que queimasse e purgasse tal rico. É assim a interpretação correta desta parábola a respeito do destino do homem após o túmulo? Não. Após a tumba, após a morte, Deus não cria sofrimento para ninguém. Sabe quem criou esse abismo e essas chamas? O próprio rico, e ainda nesta vida. E assim esta é a noção cristã ortodoxa do que é o céu, o paraíso e o inferno, ou seja, a ausência de Deus, o Hades. E quem constrói um ou outro? Nós mesmos somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, não é verdade? Nós somos livres, temos livre-arbítrio. Então nós construímos aqui já o nosso paraíso ou o nosso abismo. O próprio rico, enquanto vivia, não se preocupou, deixou que suas riquezas criassem um abismo entre ele e o próximo. E quem tem um abismo entre ele e o próximo, também tem um abismo entre ele. É Deus. E como o rico não desenvolveu e cativou uma relação viva com o Deus vivo, toda a sua vida, nesta vida, aqui e agora, gera um abismo com Deus. Isso não se modifica porque morremos. Por que seria que ao morrermos, a nossa alma, por acaso, o nosso estado mudaria? Não, a morte não é uma mudança de estado de alma. A mudança de alma só tem uma palavra, chama-se arrependimento, do grego metanoia. É isso que pode mudar a alma de alguém, não a morte. A morte é inércia, por isso é terrível. O que nós aqui fabricamos será o que nós iremos colher na vida futura. São Dionísio Areopagita bem nos disse: aqueles que destinaram suas escolhas nesta vida, terão na outra vida suas recompensas conforme as escolhas que fizeram nesta vida. E por isso que aqueles que têm amizades conforme a vida eterna nesta vida, também terão amizades na vida futura. Quem nós escolhemos que sejam nossos amigos nesta vida, por causa do reino dos céus, teremos também com eles moradas eternas. É por isso que não adianta ter um amor emocional pelo próximo, um amor pelo pai e a mãe, a filho somente por uma questão mundana e emocional. Se nós temos amor pelo reino dos céus,
ainda que nesta vida, às vezes, por um sacrifício que fazemos, nós estamos distante das pessoas por amor a Deus e a elas, na recompensa futura, pelo nosso sacrifício, Deus fará que elas também se salvem. E tenhamos as moradas juntas por toda a eternidade, o que é muito mais lucrativo. Porque às vezes, se nós quisermos investir numa relação aqui, nós perderemos a nossa salvação, perderemos a Deus, e ambos e as pessoas que amamos, nós e elas, iremos todos para o inferno. E o inferno nós não conheceremos ninguém. O inferno é a ausência de companhia, não só de Deus, de tudo e todos. Enquanto que o paraíso é comunhão de santos e comunhão com Deus. E isso foi o que o próprio rico aqui fez. Ele que fabricou um abismo, uma relação completamente fria com Deus vivo nesta vida. Então, quando ele morreu, existia um abismo entre ele e Deus. Abismo este. Ele mesmo construiu esse abismo, não Deus. E em relação às chamas, o que são essas chamas? Por acaso foi Deus que criou essas chamas para torturar o rico por suas maldades, por ter esquecido de Lázaro e agora estará punido, ao ponto de o rico ter dito: Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo, pelo menos um pouco, para que as gotas pinguem em mim e eu possa saciar um pouco a minha sede. O que significa isso? É literalmente um fogo? Não. Isso é uma explicação de que a graça que o rico agora via que Lázaro permanecia, ou seja, a graça de Deus, o orvalho refrescante da consciência de um homem que usou bem a sua pobreza sem reclamar e com paciência, para ele agora ele não tinha nada disso. Ele tinha apenas chamas. Que chamas eram essas? Suas paixões. Quando nesta vida um homem cativa não uma relação com Deus, uma relação com suas paixões, significa que quando o corpo morrer, a alma não muda, ela só perdeu o corpo. E todos os desejos, todos os vícios, todos os apegos que a alma possuía estarão ali ainda vivos. Só que sem o corpo, isso será como chama, torturará a alma, porque não há mais o corpo para satisfazer as paixões. E o rico, como era um tipo de homem que regalava-se esplendidamente todos os dias, ele morreu, perdeu o corpo, mas todo o seu desejo de saciar-se todos os dias em orgias, em banquetes, estava ali. Não jejuou, não orou, não se purificou. Era escravo do que possuía. Então, quando perdeu o corpo, sua alma passou para a vida eterna, necessitada dessas coisas que são não eternas, mas passageiras. E quando a alma que é eterna passa para a eternidade, escrava de coisas passageiras, ela está como que torturada por si mesma, porque não pode ser saciada, o que nossos santos padres e nosso Senhor chama de chamas. E é pior do que se nosso Deus nos enviasse para a tortura, para espancamentos pelos demônios ou para chamas reais. É muito pior quando nossa alma está escrava de bens, de vícios, e ela não tem mais o corpo para satisfazer. É um estado tão enlouquecedor que nosso Senhor chamou de chamas, e onde onde o verme não cessa. E o ranger de dentes também não tem fim. Ou seja, a falta de arrependimento. A necessidade de saciar seus vícios e não ter capacidade para mudar a sua alma interiormente pela falta de corpo. E vimos que, portanto, uma vez que entendemos o que é o estado de vida que cada um levou e por que, por esse estado de vida, adequadamente vivido ou não, herdaram uma recompensa conforme os bens mal utilizados, o Hades, abismo e chamas, e o outro conforme sua falta de bens bem utilizada, o paraíso. E cada um com suas moradas conforme a sua recompensa, conforme aquilo que fizeram bom uso. Pois bem, e vemos que então, como eu dizia, parece que naquele momento o rico começou como que dar impulsos de arrependimento. Parece que um milagre havia ocorrido, talvez após a morte, onde ele começou a se arrepender. Existe arrependimento após a morte, queridos caros irmãos cristãos ortodoxos? Não. Não existe o tempo para se arrepender aqui e agora. Por isso São Gregório Palamas nos ensina que parece, a primeiro momento, que o rico diz: Pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite dos mortos, mostre que ele veio do paraíso e que a pobreza dele valeu a pena, para que os meus irmãos possam, ao ver ele ressuscitado, não venham parar nos tormentos onde eu estou. E quem olha a primeiro momento pensa: o rico começou a se arrepender, não? Parece agora ter piedade pelo próximo? Negativo. São Gregório Palamas diz que não é esse o caso aqui. O seu orgulho e a sua teimosia continuam em sua audácia, sua ganância, sua desobediência, sua altivez continua após a morte, porque a alma dele é a mesma. E ele educadamente, sorrateiramente, como que quer justificar a si e blasfemar contra Deus, dizendo: se
quando eu era vivo, você e Deus, Abraão, tivessem enviado para mim um morto, eu acreditaria que existiria morte. Depois eu veria que a pobreza bem utilizada era vantagem. Como vocês não enviaram nada a mim, vocês são culpados por eu estar aqui. É isso que ele queria dizer. Essa é a interpretação que São Gregório Palabás, em seu sermão sobre a soberania, nos diz. Que na verdade não tinha arrependimento nenhum do rico. Pelo contrário, ele estava ainda blasfemando contra Deus, induzindo que a culpa da sua condenação não era dele mesmo, porque assim é o pecador mal arrependido. Ele nunca acusa a si. Ele sempre procura maneiras de justificar e acusar os outros ou os demais, ou até a Deus. E por isso mesmo está ausente de Deus. É um abismo. Não houve relação com Deus nesta vida e não haverá relação com Deus na outra vida. Percebe o que é a morte agora? Que se nós não temos relação com Deus íntima nesta vida, após a morte, não haverá relação nenhuma com Deus. Um abismo que nós criamos, nós mesmos, entre nós e Deus, será a nossa realidade. Não que Deus vai criar isso, Deus nos abraçará a todos. Mas na hora que o nosso coração poderá ter uma ponte para com Deus, ou um abismo. E isso não cabe a Deus mudar. Foi uma escolha do próprio homem, do próprio ser humano e seu livre-arbítrio. E é por isso que a primeiro momento parecia que o rico se arrependia, mas ao contrário, a sua altivez era tamanha e continuou por toda a eternidade. E Lázaro, portanto, jazia no seio de Abraão. Impossível de que um passasse para lá e outro para colar. Por quê? Porque após a morte, quem se arrependeu tem um estado de alma inerte. Quem não se arrependeu tem inércia também na alma e não pode mudar a mente, porque a mente é um órgão da alma e a alma só muda conforme a sua ferramenta chamada matéria, corpo. Sem matéria, a alma fica na realidade invisível e inércia. Por isso, o tempo de mudar a alma é aqui e agora. E por isso essa parábola é importantíssima, riquíssima para o nosso modo de vida e como nós visualizamos as riquezas e a pobreza. E que nenhuma nem outra é boa nem má. Depende se nós abusamos delas ou se utilizamos ela ao nosso favor. Na riqueza, distribuindo-a, compartilhando-a. E quanto mais compartilhamos riquezas, mais ficamos felizes. Que alegria é quando nós, sem que ninguém nos veja, porque isso seria vaidade, sem que ninguém saiba, nós secretamente ajudamos alguém. Para nós é alegria. Agora, há que tomar cuidado de essa caridade não se tornar também uma vaidade terrível. Por isso que o nosso Abba Hierônimos de Egina, nosso São Jerônimo de Egina, se dizia: quando eu dou, estendo minha mão, é impossível que eu não me esteja em meu orgulho alto. Mas quando estendo minha mão para receber, automaticamente sou humilhado. Por isso que é bom também depender das pessoas em muitas ocasiões. E as pessoas ricas não entendem isso. Elas nunca dependem de nada a ninguém. E por isso não entendem que Deus fez a natureza humana como que mutualista. Nós não somos como seres que são completamente dados como alguns animais específicos da natureza que vivem isolados. A natureza humana é uma natureza mutualista que precisa viver em comunidade. Nós precisamos dos outros. E nisso temos a capacidade de amar, dando a nossa fortaleza e na nossa fraqueza recebendo força de alguém. E essa cadeia, essa corrente da igreja, do corpo e sangue de Cristo, da comunhão, da Assembleia de Cristo, é tão forte que é indestrutível. E o mundo não pode vencer isso. O mundo e nenhuma filosofia não pode combater o que é a igreja. Porque a religião, o cristianismo, não é um sistema filosófico de ideias elevadas sobre o amor. É um modo de vida real em Deus, uma vida em Deus, no qual se prova na medida que eu, pobre, aceito a ajuda de um rico, ou eu, rico, dou a minha ajuda ao pobre, ambos estamos ligados. E essa ligação é indestrutível, porque o fundamento desse amor será o amor de Cristo, não o amor pelo mundo. E é por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Muitos escutam e acham que isso é algo apenas que o Espírito Santo, sendo nosso protetor, fará milagres. Não. Pela conclusão dessa parábola, o assunto aqui não é milagres, que protegerá a igreja até o fim. Porque se fosse milagres, Abraão respondeu ao rico: eu não enviarei ninguém ao mundo novamente. Nem Lázaro, nem ninguém. Sabe por quê? Disse ao rico: ainda que um morto ressuscite dos céus, eles têm a lei e os profetas. Se não ouviram a mim, Abraão, aos outros profetas, a própria Escritura, ainda que um morto ressuscite, não escutarão. Mostrando que não são os milagres que causam arrependimento nem fé em ninguém. A fé nasce da real escuta atenta da palavra de Deus, que tem poder, é viva e eterna. E é uma espada de dois gumes que, quando alguém escuta a palavra de Deus e seus ensinamentos, essa espada é tão afiada em dois gumes que ela penetra nas entranhas da alma. E o que ela vê
que é compatível com ela, ela arrebata. E por isso o homem sente atração para ir à igreja e ser um homem diferente, um homem de Deus. Porque a nossa alma é um elemento que foi tirado de Deus e, portanto, ela foi criada por Deus, ela é a imagem de Deus. E todo elemento que tem por a sua semelhança procura novamente ele. Assim como o ar procura o ar, a água procura a água, o fogo procura fogo e a terra procura a terra, assim também a alma procura sempre a Deus. Quando ela escuta a palavra de Deus, ela vê o que é semelhante a si e automaticamente nasce nela a fé, que é o dom de Deus. E ela vai até Deus correndo. Em seu ritmo, é claro. Agora, os milagres não dão fé a ninguém. Para aquele que já tem fé, pela escuta da palavra de Deus, os milagres são confirmação da fé que ele já tinha, para fortalecer essa fé. Agora, quem não tem fé, não irá acordar para o arrependimento por milagres. Isso se provou por outro Lázaro. Por isso, nosso Senhor utilizou muito bem essa parábola. Passou alguns dias, passaram ocasiões, e nosso Senhor de fato ressuscitou um Lázaro na vida real, o seu grande amigo e irmão de Maria e Marta. E quando ele ressuscitou dos mortos depois de 4 dias, as pessoas se converteram e acreditaram no Senhor? Não, disseram agora, vamos matar a Lázaro e a ele de uma vez por todas. Mostrando que a ressurreição dos mortos não iria mudar ninguém. A ressurreição dos mortos é um milagre para os que creem. Para os que não creem, não será ocasião de mudar a ninguém. Isso vimos com imperadores, vimos com governadores que viram vários mártires realizarem milagres e ressuscitarem mortos. Quantos mortos Jorge ressuscitou na presença de Diocleciano? E ele tampouco acreditou em nada. Não mudou seu coração uma vírgula para a fé em Cristo ressuscitado. Portanto, aí se cumpriu que a escuta da palavra de Deus, que tem poder, tem energia, tem sabedoria, tem luz, essa sim, a escuta da palavra de Deus pode fazer com que o homem tenha a fé como um dom dado a ele. E depois ele vai regar e desenvolver essa fé. Mas os milagres não mudam ninguém. E é por isso que de fato Abraão disse, não escutam a palavra de Deus. E os profetas, as escrituras, eles têm as escrituras e os profetas. Não é necessário que ninguém volte dos mortos. E por isso o rico foi desmascarado em seu falso arrependimento, em sua consciência diante do seu de Abraão, do paraíso. E assim por isso a morte é terrível. Por mais que nos justifiquemos após a morte, cada vez mais a nossa consciência verá que nós estamos equivocados. Eles possuem a lei e os profetas. Que escutem a eles e não peçam milagres, porque os milagres não vão mudar a ninguém. E assim é com a nossa geração. Peçamos a Deus um maior milagre. Um milagre que a nossa mente, infelizmente empobrecida, chamada Lázaro. Que mente é essa chamada Lázaro? A nossa mente que infelizmente foi colocada para fora de casa, fora do coração. Está mendiga, está nua da graça de Deus, nua dos sacramentos, nua da invocação do nome de Deus. Infelizmente jaze, querendo pelo menos as migalhas que caem da casa daqueles que se vestem de linho púrpura e linho fino e púrpura, que são os sacerdotes, que são aqueles que são dotados da graça do Evangelho, da graça da ordem, da graça dos sacramentos. Os sacerdotes e os bispos, através deles, cada filho espiritual que utiliza os seus pais espirituais percebe que graça sai de seus pais espirituais e ilumina cada coração. Força, coragem, muitos milagres são adquiridos de quando alguém se submete a um pai espiritual. O fluxo do Pentecostes ocorre cada vez que alguém pede ajuda a um pai espiritual. Em vários níveis de ajuda, infinitos níveis de ajuda. Físico, emocional, espiritual, e infinitos. Ao mesmo tempo, portanto, aquele que se veste de púrpura é aquele que possui a realeza do sacerdócio, e o linho fino simboliza a graça que a igreja possui através dos são ricos da graça de Deus, os sacerdotes. É necessário que a nossa mente, que é um Lázaro, completamente empobrecido da graça de Deus, peça ajuda para que possa voltar para dentro de casa, dentro do coração, e lá possa se banquetear novamente, como os ricos. Os ricos que possuem a graça de Deus, o banquete do cordeiro, todo dia matado o cordeiro novilho novo, e sem mácula, sem defeito, engordado com grãos, através do sacrifício do corpo e sangue de Cristo, que é realizado no santo altar. E nesse banquete, que esplendidamente todos nós nos banqueteamos, nós cristãos, a nossa mente poderá, portanto, através de voltar ao coração, voltar à casa de Deus, poderá deixar de ser o Lázaro que mendiga, mas agora ressuscitar. Porque dentro da casa do Pai, dentro da igreja, dentro dos sacramentos, dentro do coração, a mente pode ser alimentada novamente com a invocação constante do nome de Deus, a oração, a atenção. E quando ela sentar da cadeira do coração diante da mesa do banquete rico do Cordeiro, ela poderá se satisfazer novamente, ser vestida também, ser saciada com a graça de Deus. E, portanto, esse é o maior milagre que queremos pedir a Deus.
que o nosso Lázaro, a nossa mente que mendiga, desprovida com úlceras, que são as feridas e os pecados que os demônios deixam em nossa alma e nossa mente, nossas paixões, sejam cicatrizadas. Temos agora uma veste, que é a confissão, o batismo, que nos dará a graça de entrar na igreja, ou a confissão de nos manter dentro da igreja purificados. E depois banquetes, onde nós podemos esplendidamente nos regalar através daqueles que se vestem de linho púrpura e fino, de linho fino e púrpura, que são exatamente os sacerdotes, os nossos bispos e o nosso próprio Rei Celestial, que é o próprio nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que vestido de escarlate, ou seja, de púrpura, deu a vida em sacrifício por todos nós em uma extrema humildade. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus faça-nos dignos de jamais abusar de nossas riquezas e nem de nossa pobreza, mas distribuir nossas riquezas e nunca reclamar, mas pacientemente sobreviver e glorificar a Deus em nossas pobrezas. E disso nosso Senhor nos conceda este grande entendimento e prática para todo sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.